Olá, todos sejam bem-vindos ao canal Aprendendo e Compartilhando. Hoje eu estou fazendo essa videoaula para tirar algumas dúvidas e explicar sobre os possíveis erros que aparecem quando a pessoa vai fazer a pesquisa ou a busca, né? Eu tenho muitos comentários no canal de pessoas que estão com dificuldade de acertar fazer a pesquisa. Então, por isso, eu resolvi fazer essa videoaula para esclarecer alguns detalhes. Tá? Então, primeiro, para fazer a pesquisa ou a busca, nós precisamos de três coisas basicamente. É o banco de dados, de onde vai ser extraído os dados, o critério que vai ser usado para pesquisar e o local para onde vai ser mostrado ou vai ser colocado esses resultados, o resultado da pesquisa. Tá? Então, aqui eu tenho um pequeno banco de dados. E aqui nessas duas linhas, eu deixei aqui duas linhas, em que eu vou chamar isso de critério. E essas duas colunas eu vou chamar de local. Tá? Então, para pesquisa eu preciso do critério, banco de dados, critério e o local para onde vai ser copiado. Então, essas duas linhas aqui em cima eu vou chamar de critério. Critério. Essas duas colunas aqui embaixo eu vou chamar de local. Não necessariamente tem que ser esses nomes, pode ser qualquer nome que você queira dar. Só que precisa desses detalhes, desses nomes, para ficar mais fácil. Para mim não ter que fazer referência a célula, por exemplo, H3, H4, poderia também, tá? G7 e H7, poderia fazer referência a esse aqui. Mas acontece que se eu tivesse que mudar isso aqui de lugar ou acrescentar uma linha, uma coluna, o código não funcionaria. Então o nome é para ficar mais fácil de trabalhar no código. Bom, então é isso. Vamos ao código então. Desenvolvedor, Visual Basic. Vou criar aqui um módulo, inserir aqui um módulo, e o primeiro comando é public, tudo maiúsculo, pesquisar. Então, para pesquisar nós precisamos fazer referência ao banco de dados. Eu só estou usando a planilha 1, então nem vou nomear essa planilha aqui. No seu caso, vocês com certeza nomeiam suas planilhas, mas nesse caso aqui não preciso nomear porque é apenas um exemplo. Tá? Então vou usar aqui plan1.range. A questão do banco de dados tem o seguinte problema. Vamos ver aqui. Esse banco de dados está pequeno. Tá? Aqui só tem 7 linhas. E eu posso fazer referência aqui da A1 até a D7. Acontece que se eu for crescer esse banco de dados, lá no código ele não vai acompanhar. Então, como é que eu faço para que o banco de dados, o código acompanhe o crescimento do banco de dados? Tá? Isso é um detalhe novo aí que eu tenho que passar para vocês. Então, como é que eu faço para que o código acompanhe o crescimento do banco de dados automaticamente? Eu vou fazer referência a range A1 e ponto current. Aqui, essa current region. O que é isso? Current region é a região adjacente ao A1. Ou seja, tudo isso aqui. Tá? Vamos ver se isso é verdade? Então, A1 current region ponto select. Pronto. O que eu estou dizendo aqui? Eu quero que ele selecione a região adjacente ao A1. Então, o que vai acontecer aqui? Está em pesquisa. Eu vou colocar logo ali, atribuir macro, pesquisar.
Então, quando eu clicar aqui, ele deve selecionar todo esse banco de dados. Veja se é isso. Aí está. Tá? Então, a current region, ela faz isso. Ela seleciona a região adjacente àquele ponto. No caso aqui eu estou dando a referência do A1. Então, ele vai, tudo que tiver ali. Se fosse aqui, então ele selecionava todo o redor dele. Tá? Então, qualquer célula aqui poderia fazer referência. Vamos ver se isso é verdade. Vou colocar aqui a célula, por exemplo, C4. Eu acho que o C4 está ok. Ver se vai acontecer a mesma coisa. Também, olha, qualquer célula que eu usar ali como referência, porque o C4 é essa célula aqui. Então, a região adjacente, né, é tudo isso aqui. Tá? Toda essa região é a região adjacente ao C4. Então, qualquer célula que eu faça referência, eu só não posso fazer a referência aqui, que está vazio. Né? C9. Vamos ver se eu colocar aqui o C9. Veja que o C9 ele está fora da região. Vamos ver se ele vai selecionar. Não selecionou. Por quê? Porque não tem nenhuma célula adjacente. Aliás, ele selecionou somente a C9. Mas nenhuma célula adjacente a ele não tem, porque tem um espaço vazio. Tá? Então, dentro do banco de dados, eu posso fazer referência a qualquer célula. Tá? No caso aqui, eu vou deixar no A1 mesmo. A1. Então, o current region ele faz isso. Ele pega toda o adjacente. Para que isso? Agora, o banco de dados ele pode crescer automaticamente. Então, por enquanto, vejam que ele está até aqui. Esse é o banco de dados. Mas se eu acrescentar mais uma coluna aqui, por exemplo, CPF, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai pegar essa coluna automaticamente. Tá? Então acrescentei uma coluna no banco de dados, então o código pegou automaticamente essa coluna através do current region. Se for uma linha, veja que ele está pegando só até a linha 6. Tá? Vou colocar agora o 7. Só acrescentei mais um nome. Vamos ver se ele pega. Também pegou. Entende? Então, aquele código, current region, ele faz isso. Tá? Então, ele está pegando o banco de dados automaticamente a partir do A1. Então, não tem que se preocupar se o banco de dados vai crescer ou não. Tá? Se crescer, ele vai pegar. Então, é para isso que funciona o current region. Acho que é isso que se chama. Bom, até aqui, current region. Ponto. Agora, Advanced Filter. Action. Dois pontos, igual, e o primeiro que é uma cópia. Vírgula. Vou dar um underline para quebrar aqui essa linha. Agora, criteria range. Criteria range. Dois pontos, igual. De novo, aqui é plan 1. Estou usando a mesma planilha. Range que se chama critério. Critério. Foi o nome que a gente deu lá para só um nome. E vírgula. Plan. Opa. Agora copie to range. É local. Foi o nome que a gente deu para o local. E vírgula. Unique. Dois pontos, igual e false. Faltou erro. Olha só, esse aqui já é foi bom acontecer isso porque esse é um dos erros que a pessoa comete. O que aconteceu aqui? Ele deu um erro. Deixa eu ver aqui de novo. Olha aí.
Erro de compilação. Era esperado parâmetro nomeado. Então, eu já tenho gente postando comentário dizendo que aconteceu esse erro. Então, esse erro é proveniente de quê? Observe que o código aqui ficou vermelho. Se está vermelho, é porque foi digitado alguma coisa errada. Algum nome está faltando, algum nome está errado. No caso aqui, onde está o erro? O erro está aqui. Copy to range, eu esqueci de colocar o ponto, 2 pontos igual e a plan 1. Entendeu? Então aqui eu já botei local. Então aqui está errado. 2 pontos igual plan 1 ponto range. E agora observe que ele ficou preto, como deve ser, né? O falso fica azul. Então o código, quando aparecer aquela mensagem de parâmetro nomeado, é porque alguma letra, algum sinal desse daqui você esqueceu. E o sinal mais comum de esquecer é o 2 pontos. Tá? Tirou esses 2 pontos aqui, ele vai aparecer o erro. Tá? Às vezes localiza somente a palavra onde está errado. Então o que está errado nessa palavra? Faltando 2 pontos. Esse aqui. Então esse erro, esse é um dos erros, tá? Eu estou mostrando aqui para você que vai acontecer. Então tem gente fazendo comentário aí, porque não estou conseguindo fazer o código. Se eu estou fazendo do jeito que você explicou na videoaula. Na verdade, parece que fez, né? Mas aconteceu algum errinho, esqueceu do 2 pontos e aparece isso. Pode ser aqui, em qualquer lugar que tenha esses 2 pontos. Tá? Então não vai funcionar o código, vai ficar em vermelho. Se o código está vermelho, é porque está faltando algum detalhe. É só prestar bastante atenção em cada detalhe desse. Né? É bom você copiar esse código e deixar ele no bloco de nota. Tá? Deixa aqui no bloco de nota e salva como código da pesquisa. Entendeu? Toda vez que você for usar, então você vai utilizar o código correto. Tá? Você pode até digitar e se deu erro, vai lá e copia o código correto. Bom, isso aqui já está funcionando. É para funcionar o código. Mas tem um detalhe. Aqui eu só chamei de critério e aqui de local. Eu vou usar um desses nomes aqui em cima do banco de dados para ser o critério. Eu posso pesquisar pelo nome, que é o mais correto que eu vou utilizar. Então aqui eu vou colocar qualquer parte do nome que eu quero. Tá? Se eu não colocar nada, então ele vai trazer todo o banco de dados. Tá? Todos os nomes que estão no banco de dados. E aqui no local eu vou colocar o ID e o nome. O ID e o nome. Pronto. Então vou clicar em pesquisar. Observe que ele já trouxe todo o banco de dados. Por quê? Porque eu não determinei nenhum critério. Eu apenas tenho um critério ali, mas está em branco. Se o critério estiver em branco, ele traz todo o banco de dados. Tá? Agora, se eu escolher apenas um nome, parte de um nome, por exemplo, letra M, e pesquisar, ele traz somente os nomes que começam com a letra M. Deixa eu melhorar aqui, botar no meio. Então é isso. Tá? Somente o que. Se eu não tenho nenhum critério, então ele traz todo o banco de dados. Tá? Observe que esse critério ele não é nem tão necessário para a pesquisa. Se você quer apenas transportar o banco de dados daqui para cá, você não precisa do critério. Ele não está sendo usado. Somente os nomes que eu quero que traga. Então, à medida que aqui eu posso trocar por qualquer nome. Primeiro eu vou usar o limpar aqui para tirar isso aqui. Então, começa aqui na G8 e H8. Eu vou criar aqui logo. Limpar. Então, para 1.range.
G8 até o H100, por exemplo, igual a vazio. Tá? Estou mandando ele limpar da G8 até o H100. E vou colocar essa macro aqui no limpar. Macro limpar. Então, se eu clico aqui, ele limpa, pesquiso, limpa, pesquisa, limpa. A pesquisa está funcionando. Veja que se eu crescer o código aqui, observe que a pesquisa só vai até 6. Mas se eu colocar aqui o 7, continuar crescendo aqui, então, por exemplo, tá? Limpar, pesquisar, observe que ele já trouxe o Pedro. Tá? Então, o banco de dados, o código está pegando o crescimento do banco de dados automaticamente. Não precisa se preocupar com isso. Tá? Bom, o que mais? Agora começam os erros, as perguntas. O erro mais comum é o 1004. Então, quando é que aquele erro acontece? Observe aqui, eu tenho um ID aqui, então eu vou digitar ele um espaço no final desse nome. E olha o que acontece. Aconteceu um erro, né? Esse é o erro mais comum também, tem acontecido muito. Muita gente pergunta: ah, minha pesquisa apareceu esse erro, o que eu faço? Erro em tempo de execução 1004. O intervalo de extração tem um nome de campo ausente ou inválido. Se você clica em depurar, aí acontece isso aqui. Aí a pessoa, quando eu cliquei apareceu, selecionou tudo, ficou. Observem, por que está tudo selecionado? Porque, gente, isso aqui é apenas uma linha de código. Olha só, esse eu coloquei isso aqui somente para separar, para que fique visível aqui na nossa tela, né, do computador. Mas na verdade aqui só tem uma linha de código. Tudo isso aqui, todos esses comandos aí, representa somente uma linha. Então é por isso que quando dá algum erro na pesquisa, ele seleciona tudo, porque ela é uma única linha. Só tem uma linha para selecionar. Tá? Então às vezes a gente quebra aqui para poder ficar melhor de ver. Né? Posso quebrar aqui também. Né? Em alguns casos tem 3 linhas, mas na verdade não são 3 linhas. É apenas uma linha de código. Tá? Esse underline aqui é para quebrar visualmente aqui a linha, mas na verdade não quebra em si. O código entende que isso aqui é apenas uma linha. Então por isso que seleciona tudo. Então onde é que está o erro? Esse erro aqui é intervalo de extração. O intervalo de extração é justamente isso aqui. Tá? Aqui, ó, área de extração, que é o nosso local. Tá? O local, ele se chama área de extração. É a mesma coisa. Então, aqui tem um nome errado. Ah, mas não está errado não. A pessoa olha e diz, não está errado, porque aqui está ID, que também está ID. Aqui tem nome, aqui também tem nome. Acontece que visualmente não tem, mas na hora que você coloca aqui e vai pesquisar, vai fazer examinar direitinho, vai ver, colocou o cursor aqui, você vai ver que tem um espaço nessa palavra. Tá? E esse erro é muito comum de acontecer, acontece com qualquer um. Então, tirou o espaço, aqui não tem problema. Aqui é o seguinte, tem um espaço aqui para resolver. Eu vou lá no banco de dados também coloco um espaço. Agora sim, esse ID está igual com esse. Se eu clicar aqui, a pesquisa vai funcionar. Tá? Perfeitamente. Por quê? As duas palavras têm um espaço no final. Tem um espaço. Se eu tirar aqui, vai dar o mesmo erro. Tá? O intervalo de extração tem um nome de campo ausente ou inválido. No caso, não está ausente, porque os nomes estão aqui. O que está é inválido, porque esse não tem espaço e aqui no banco de dados tem um espaço.
Então é só tirar esse espaço. Então quando isso acontecer, você tem que verificar todo o seu banco de dados, as colunas, nome por nome. Clica e clica aqui na barra de fórmula e vai verificar se tem algum espaço no nome. Tá? Se não tem, aí confere também aqui se o nome é o mesmo, se não tem nenhum espaço, não tem problema. Pode ser minúsculo, aqui está tudo maiúsculo. Aqui eu posso fazer minúsculo sem problema. Tá? Vamos ver aqui. ID e nome. Pesquisar, ó, pesquisa, veio. Então ele não vai fazer diferença entre maiúsculo e minúsculo. Não tem problema não. Tá? Pode ser o nome que maiúsculo e minúsculo. O que ele vai fazer é se o nome for diferente. Tiver um espaço ou uma letra que não seja igual. Tá? Aqui eu posso colocar qualquer outro nome, não necessariamente nome. Tá? Se eu estiver pesquisando, posso botar aqui endereço. Aqui, ó, endereço. Aqui tem endereço. Aqui eu escrevi endereço. Então, mesma coisa. O nome está errado. Tá? Tem um nome errado. Então, aqui é endereço. Com cedilha. Então, pesquisar, já veio. O ID com os endereços. Tá? Sem problemas. Vamos deixar nome mesmo. Então, outro erro. Então, esse erro do nome pode acontecer. Tá? Esse mesmo erro 1004 acontece também quando o código tem um nome errado. Por exemplo, aqui eu tenho local. Se eu colocar local 1, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer. Aqui, erro em tempo de execução 1004. O método range do objeto worksheet falhou. Então, onde é que está o erro? Se você depurar, apareceu tudo aqui. Tudo, você não vai saber onde é, porque é uma linha. Tá? Por isso que está mostrando só ele. Mas na verdade o erro é porque local tem um nome errado. Mesma coisa, se tem critério, você coloca outro nome, tá? Acrescenta um S, alguma coisa, a palavra não está de acordo com o que está lá aqui, por exemplo, aqui se chama local, né? É o local. E aqui é o critério, tá? Não tem S. Se você colocar com S, então vai acontecer a mesma coisa. Aliás, aqui tem um erro. Critérios. É porque existe essa palavra critérios aqui. Tá? Se eu clicar nela, ela vai selecionar exatamente essa região aqui chamada de critério. Mas ela também é critérios. Então, como é que eu faço para tirar ela daqui? Eu vou em fórmulas, em gerenciar nomes. Olha, tem critério e critérios. Então, por isso que eu coloquei essa e funcionou. Eu vou excluir essa. Isso aqui que não tem sentido, tá aí. E agora, se eu clicar aqui, ele vai dar o mesmo erro. Por quê? Porque aqui está escrito critérios. E aqui está escrito critério, sem o S. Então, se eu tirar o S, o erro não vai mais aparecer. Tirou o S, consertou e limpar e a pesquisa está funcionando. Bom, então o erro 1004, acredito que seja isso, tá? Muito cuidado. Outra coisa, por exemplo, isso aqui se chama, eu coloquei tudo como local 1, local. Eu vou remover esse local, vou excluir, ok? E agora eu vou chamar isso aqui de local 1, local 1, e esse aqui eu vou chamar de local 2. Bom,
Se eu clicar aqui em pesquisar, dá um erro, porque eu troquei de nome e no código não está trocado, né? Vamos depurar aqui o código. Em vez de local, local 1 e vírgula local 2. Vamos ver se vai funcionar. Erro em tempo de execução. O intervalo de extração não é válido. Por que não é válido? Porque, se a gente depurar, aqui tem um erro. O erro está aqui. Tá? Os dois nomes eles têm que estar entre aspas. E aqui eu coloquei aspa dupla só no início e no fim. Então está faltando aqui, depois do local 1, tem que ter aspa, fechar aspa e abrir aspa novamente para o local 2. Então, observe que quando fez isso, ele até deixou o espaçozinho que aí ele entende que está correto. Tá? Local 1 e local 2. Pesquisa funcionando. Tá? Local 1 e local 2. Se eu pegar esse local 1, local 2, trazer um pouquinho para cá, vamos ver o que vai acontecer. Observe que tem uma coluna vazia. Então, o intervalo de extração é a mesma coisa. Nome ausente ou inválido. Então, onde é que está o erro? É porque não pode, entre o local 1 e o local 2, não pode ter uma coluna vazia. Tá? Eu preciso ter alguma coisa aqui. Então, se eu acrescentar qualquer coluna aqui do banco de dados, ele vai funcionar. Vamos ver. Vou colocar aqui um endereço. Endereço. Pronto. A palavra endereço ela tem aqui no banco de dados. Então, agora as colunas estão todas preenchidas. Então, vamos lá. Aí está. Pesquisa funcionando. Tá? Só não está limpando porque limpar até o I. Está limpando só até o H. Se colocar o I aqui, ele vai limpar também. Aí, pesquisa funcionando. Então, entre o local 1 e o local 2, você pode colocar quantas colunas você quiser. Tá? Só não pode deixar vazio. Se tiver uma coluna vazia entre um e o outro, não vai dar certo. Se tiver em branco aqui, não vai pesquisar, vai aparecer o erro. Só colocar preencher, ou então juntar, no nosso caso. Ok? Também isso pode gerar um erro. Então, nomes com espaço gera erro. Espaço entre local 1 e local 2 também gera erro. Tá? E que mais? Tem outra aqui. A pesquisa. Então agora eu vou filtrar aqui só pelo P, por exemplo. Então ele trouxe só as palavras que começam com o nome que começa com a letra P. Então está funcionando. Mas tem gente que já fez assim. Por exemplo, esse critério, tá? Desse jeito eu vou apagar esse nome, critério, vou excluir. E agora eu vou mesclar. Olha só, vou mesclar essas duas linhas. Duas linhas mescladas. Vou colocar a borda também. Olha só. Agora essas três linhas, observe que tem três linhas, tem duas mescladas e uma sem ser mesclada. Vou chamar de critério. Mesmo nome. Lá no banco de dados. Vou pesquisar. Pesquisa funciona. Beleza, está funcionando porque eu não determinei nenhum nome para pesquisar. Então vou colocar de novo só pela letra P. Vou até centralizar aqui para ficar. Pesquisar. Ele não atende. Observe que o critério não está funcionando. Isso também é um erro que já aconteceu com alguém. Então, por que não funciona? Porque eu não posso mesclar duas linhas. Ah, então eu mesclei duas linhas aqui embaixo, vou mesclar duas linhas aqui em cima também, para ver se funciona. Tá? Ver se ele atende. Então vamos lá. Eu vou de novo remover o critério. Vou excluir. Os critérios sempre
cria, não sei por que está criando esse critério. E aqui eu vou também fazer mesclagem. Pronto, agora tem duas linhas em cima, duas linhas embaixo. Vamos ver se continua. Aliás, vou chamar isso de critério. Por isso, critério. Pesquisa funciona, continua funcionando, trazendo o geral. Agora, se eu coloco algum critério para trazer, ele não atende. Ou seja, o critério não funciona com duas linhas mescladas. Tá? Então tem que ter cuidado que o critério não funciona com linha mesclada. Vou desmesclar isso aqui. Trazer para baixo. Isso aqui. Colocar a borda de novo. Vou centralizar. E vou remover de novo a palavra critério. Vou excluir. Pronto. Agora eu vou chamar de critério de novo. Critério. E aí, vai funcionar? Vai. Então, se é apenas uma linha, a pesquisa funciona com critério. Tá? Se mesclar linhas, não funciona o critério. Até porque aqui só é de linha em linha. Então, nesse caso, talvez seja por isso que não funciona. Então, se você, na pesquisa, se você está colocando um critério aqui e ela está trazendo todo o banco de dados, ela não está fazendo filtro, é porque você mesclou duas linhas. E isso não pode. E coluna, eu posso mesclar coluna? Vamos ver. Vou remover de novo o critério, excluir. Eu vou mesclar agora duas colunas. Mesclo as duas de cima e também as duas aqui embaixo. Pronto, observe que tem duas colunas mescladas. Se é possível fazer a pesquisa. Eu vou chamar isso de critério. Pesquisa funcionando ainda. E o filtro, vamos ver. Vamos ver agora a letra T, por exemplo. Pronto. Coluna pode mesclar. Tá? Uma, duas, três, quantas quiserem. Mas linha não pode mesclar. Senão a pesquisa, o filtro não vai funcionar com o critério. Vai pesquisar normalmente todo mundo junto. E aí vai só trazer o resultado de tudo junto. Mas não vai fazer, o critério não vai ter funcionalidade se linhas estiverem mescladas. Coluna pode mesclar, linha não pode. Ok? O que mais é possível fazer? Vamos ver. Sempre critério, eu estou colocando as palavras uma embaixo da outra. Se colocar do lado, vai funcionar? Vamos ver se isso vai funcionar também. Vou aqui, primeiro vou desmesclar novamente. Pronto. Eu vou tirar isso aqui. E vou colocar isso aqui assim. Bom, então agora eu vou colocar do lado. Eu vou chamar isso de critério. Deixa eu ver aqui. Fórmula. Critério ainda está aqui, eu tenho que excluir para poder dar outro nome para ele. Então, esse agora eu vou chamar de critério assim. A mesma linha. Pronto. Vamos fazer a pesquisa. Funcionando a pesquisa. E o filtro. Vamos ver. P. Somente começando com P. Não deu. Não funcionou. Tá? Então, o critério ele não funciona assim no paralelo.
tem que ser um em cima e a palavra que você vai usar, né, ela tem que estar embaixo. Aqui do lado não vai funcionar. Vai pesquisar, mas não vai fazer o filtro. Não funciona também. Então você não pode mesclar linha e não pode colocar em colunas diferentes. O critério não pode estar em coluna diferente. O critério tem que estar na mesma coluna. Tá? A parte de cima é o nome do cabeçalho do banco de dados em que você vai puxar o critério. Tá? Nome, o endereço, o estado. E aqui é o lugar onde você vai digitar o tipo de critério. Então, assim também não funciona. Então, vamos deixar aqui normalmente como estava. Esse vai vir para cá. E esse vai vir para cá. Vou selecionar os dois. E agora eu vou chamar ele de... Deixa eu ver se eu já tirei o critério. Não tem não. Então, esse é o critério. Então, pesquisar, agora funciona. Bom, eu creio que é isso. Tá? É isso que tem que ser feito. Então, vamos supor que tem mais alguma coisa aqui. Por exemplo, eu quero acrescentar estado. Ou então endereço aqui. Se eu colocar endereço, será que ele vai trazer? Coloquei aí. Vamos ver se vai trazer. Ele não vai trazer. Por quê? Porque aqui é o local 1, aqui é o local 2. Agora, como é que ele vai trazer? Eu posso puxar o local 2 lá para o final, aqui por exemplo, e agora eu posso colocar os nomes que eu quero. Por exemplo, aqui vai ser nome, aqui vai ser o endereço e aqui vai ser o estado. Tá? Vou limpar, pesquisar. Aí ele traz todos os dados, tá? Porque aqui eu tenho o local 1 e o local 2. Entre o local 1 e o local 2, eu posso colocar qualquer campo que eu queira. A ordem aqui não necessariamente tem que ser essa mesma ordem que está aqui em cima. Não é isso. Tá? Uma vez que você já definiu os nomes, aqui não está limpando porque também tem que aumentar o limpador. E J agora. Então aqui eu posso começar com o nome, sem problema. Aqui eu posso botar o estado, sem problema. Aqui eu posso colocar o ID e aqui o endereço. Ó, troquei tudo. Endereço, endereço. Pesquisar, tudo bem. Tá? Então, ele traz na ordem que está aqui. O que você vai fazer é mudar o cabeçalho aqui. Tá? O rótulo aqui em cima, onde vai receber os dados, é só trocar que ele traz o que é o correspondente àquela coluna. Tá? O que precisa é só definir local 1, local 2. Entre o local 1 e o local 2, pode colocar quantos campos você queira no seu banco de dados. Agora, se tem local 1 e local 2, depois você acrescentar campo, ele não vai trazer. Tá? Não vai trazer. Então, local 1 e local 2 é bom por isso, porque você coloca um no início, aqui pode ser local inicial, local final, início e fim, do jeito que quiser. E aqui cada coluna preencher com as informações que você queira. Tá? Só não pode deixar vazio, porque se deixar vazio vai dar o erro. Aí você, o que foi que aconteceu? Aconteceu porque vou por aí.
é um espaço enorme entre o local 1 e o local 2. Colocando no devido lugar, ele vem a funcionar. Ok? Então, com isso, eu espero que tenha tirado as dúvidas sobre desenvolver a pesquisa, né? Fazer o campo da pesquisa. Isso não tem segredo. O segredo é prestar bastante atenção no código, tá? Olhar bem o código para que não falte 2 pontos em cada um desses. Tá? No caso, se você está usando, você pode usar somente um nome, né? Como eu fiz na primeira vez. No início só tinha um nome, depois eu coloquei local 1 e local 2 para explicar isso. E a outra coisa, se o tiver vermelho, né, é porque faltou 2 pontos em algum lugar. Essa mensagem aqui é porque está um erro de digitação do código. Bom, e aqui as maneiras que você viu. Não pode mesclar duas linhas, não pode ser no paralelo, tá? Duas colunas para ser o critério só pode ser na mesma coluna. Posso mesclar duas colunas, 3 colunas para o critério. E o local, posso selecionar todos o cabeçalho que eu queira e chamar de local, só um nome, ou eu posso local 1 e local 2. E depois, entre local 1 e local 2, eu posso colocar vários outros campos do meu banco de dados que eu queira. E também a novidade é que você entendeu aí como fazer o seu banco, pegar o banco automaticamente através desse comando aqui, current region. Então precisa só dizer a célula inicial. É isso. Espero que todos consigam fazer sua pesquisa sem erro, tá? Porque é bastante simples fazer essa pesquisa. Isso vale para qualquer banco de dados do jeito que você quiser, qualquer tamanho. Tá? Só tem que ter cuidado com esses detalhes. Ok? Até a próxima videoaula.